Crises de ansiedade e sintomas depressivos. Hoje é esse o nosso tema, é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? E eu vim trazer aqui justamente uma realidade, né? Que era minha realidade. Vivia em crises, né? Crise de ansiedade, medos, pânico, insegurança, e eu vim hoje compartilhar algumas coisas que eu fiz para poder justamente controlar essas crises e conseguir viver de maneira plena, conseguir, na verdade, voltar a viver. Porque quando nós estamos vivendo com crise de ansiedade e sintomas depressivos, nós paramos, na verdade, de viver, né? E assim, uma das primeiras coisas que eu quero falar aqui, antes de dizer todas as coisas que... algumas das coisas que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, para não ficar muito longo, eu quero te dizer que uma das primeiras coisas que foi necessário fazer e que é necessário fazer é reconhecer. Nós precisamos reconhecer o nosso estado e de que nós precisamos fazer algo para sair dessa situação. Enquanto a gente se vitimiza e acha que o mundo tem que se enquadrar na nossa situação e não somos nós que precisamos sair dessa situação, nós permanecemos. Porque às vezes o que acontece quando nós estamos assim em crise é que nós queremos que todos que estão ao nosso redor, que o mundo entenda a nossa situação, que entenda que nós não estamos bem, que entenda e faça alguma coisa por nós. Mas se nós não decidirmos fazer alguma coisa por nós mesmos e saber que nós é que precisamos tomar o primeiro passo de sair, né, da situação enclausurada que a gente começa a viver, nós não conseguimos ter êxito e não voltamos à nossa realidade, né? E eu já quero compartilhar aqui a primeira coisa, né? Uma das primeiras coisas, primeira coisa não, mas assim, um conjunto de atitudes que eu tomei e que me ajudou e assim, é algo constante. Não é algo, crise de ansiedade, gente, e depressão não é algo que você faz hoje e que você não vai precisar mais fazer nada, mas são hábitos, né? Novos hábitos adquiridos, é um posicionamento que você toma na sua vida que tem que ter uma constância para você não voltar mais àquela situação. E quando porventura os sinais vêm, né, de que você não está bem, coisas começam a querer trabalhar na sua mente, na sua vida, para você voltar ao mesmo estágio, você reagir, você saber o que você precisa fazer para que essa situação não se instale novamente na sua vida, na sua mente, no seu cotidiano, né? Então, são coisas assim. Primeiro a gente precisa se conscientizar de que nós é que somos responsáveis por sair da situação que nós estamos, né? Então, a nossa capacidade, primeiro, de entender que a responsabilidade é nossa e não do mundo de nos tirar da situação que nós estamos vivendo, independente de tudo que esteja acontecendo ao nosso redor, situações familiares, profissionais, financeiras, o posicionamento precisa ser nosso, a decisão precisa ser nossa, de não aceitar viver dessa maneira e adotar hábitos, adotar maneiras de viver que nos faça estar no momento presente e viver, né, com constância no momento presente, né? Porque é justamente isso. Ou nós, os sintomas depressivos, ou é nós vivermos nos vitimizando e sofrendo por coisas do passado, que a gente não tem como mudar, ou estar vivendo, sofrendo com medo do futuro que não aconteceu e a gente nem tem como voltar atrás para mudar o passado, não tem como prever o futuro. Se prever, nem sempre a gente vai tem coisas que a gente não vai conseguir mudar, então nós precisamos aprender a viver o presente, porque o nosso futuro, boa parte dele, 80, 90% do que a gente vai viver no futuro depende das nossas decisões hoje. E às vezes nós temos medo do amanhã,
do depois de amanhã e às vezes nós passamos as situações justamente porque não agimos hoje, né? Então, eu decidi agir no meu presente. O que eu não posso mudar no passado, o meu passado foi aprendizado, foi lição, né? Foi ferramenta que foi me entregue, ferramenta de aprendizado para que eu possa avançar, ter estrutura para fazer no meu presente um futuro diferente, né? Então, é isso que a gente vai justamente ver hoje, né? E assim como funcionou e funciona comigo, porque como eu disse, isso é uma constante. Não adianta você dizer assim, eu fiz isso e nunca mais eu vou ter uma crise de ansiedade. A sua constância, a sua determinação, a sua disciplina é que vai determinar como você vai viver daqui para frente. Né? As suas decisões, as opções e as escolhas que você faz para a sua vida. E eu escolhi viver o presente para fazer um futuro diferente. Né? Então, não vamos ficar ansiosos pelas coisas futuras, vamos viver o nosso presente e fazer do nosso futuro algo pleno e melhor. E o que é mais importante, na presença de Deus. Deus é quem nos garante, né? Nos garante ter uma vida plena e tranquila. Né? Então, vamos confiar no Senhor, vamos olhar para Jesus, vamos deixar Deus trabalhar e não vamos querer nos antecipar a Ele a fazer aquilo que nós não temos condição de fazer. Então, nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. Amém? Então, eu já quero dizer que a primeira coisa, a atitude, né, que eu coloquei para a minha vida foi justamente confiar na palavra de Deus. Né? Eu troquei todos os meus pensamentos ansiosos e ociosos, mentirosos, pelas verdades de Deus e pelas verdades, né, sobre a minha própria pessoa. Então eu comecei justamente a confrontar os meus pensamentos. Justamente a buscar ressignificar tudo o que aconteceu. Se eu penso que aconteceu, né, eu lembro que aconteceu algo ruim, algo que não me fez bem, algo que está me levando para o passado, é encontrar um significado novo para aquilo ali. Como assim? Como assim? Como é que a gente faz isso? Se alguém, na verdade, fez alguma coisa contra você, traiu a sua confiança, né? E aí, às vezes, você descobriu aquilo ali, alguém estava lhe enganando e tal. Isso gerou aquele rompimento, situações difíceis, você se entristeceu com aquela pessoa. Sim, situação difícil, você não confia mais, né? É tristeza, porque é terrível a pessoa ser traída, mas a partir do momento que você percebe, você vê que isso aconteceu e que isso foi revelado, você precisa observar de que é um cuidado de Deus para te livrar de algo pior na frente. É trazendo a verdade para a sua vida. Porque às vezes a gente prefere viver no engano do que ter a nossa vida esclarecida, a nossa vida na direção de Deus. E às vezes a gente ora pedindo a Deus um direcionamento, pedindo a Deus para colocar as coisas no lugar, para que as coisas aconteçam, né, da maneira que nos leve a viver de maneira plena, né? E aí Deus começa a trabalhar, Deus começa a revelar situações, pessoas. Às vezes acontecem coisas que nos entristecem, mas em tudo nós precisamos ver que lição nós aprendemos disso. O que é que eu aprendi? Eu passei muitas coisas, família, filhos, né? Com filho, educação de filho, muitas coisas que eu perguntava a mim, por que eu passava por aquilo? Mas eu passei a entender que eu não teria a estrutura que eu tenho hoje, eu não teria conhecimento, a maturidade e a preparação que eu tenho hoje para viver o que eu vivo e ajudar pessoas e a viver o propósito se eu não tivesse passado pelas situações que eu passei. Então a gente precisa aprender a ressignificar. O que aconteceu na minha vida não foi para me matar, mas foi para me fazer aprender, foi para me fazer amadurecer, foi para me fazer viver, ter
um testemunho, ter história, e eu preciso trazer esse ressignificado. E não importa se, porque você não sabe o que eu passei. Todos, tudo o que aconteceu, da situação mais trágica, mais difícil, né? A ressignificação vai se dar a partir do momento que você se der a oportunidade para isso. Busque trazer o aprendizado, o que aquilo pode trazer para a sua vida hoje, o que é que ele pode servir como arma, como munição, o que é que vai te fazer diferente hoje, quem era você ontem e como é você hoje, né? O que é que você tem vivido. Então, não deixe que o passado te destrua ou diga que você não tem direito a viver, ou não tem direito a viver coisas grandes, ou que você se coloque presa a sentimentos ruins, a pessoas, né? Libere o perdão, busque liberar o perdão. E liberar o perdão não é esquecer, não é você voltar a estar junto das pessoas, mas liberar o perdão é você, na sua alma, entender de que você precisa fazer isso e deixar aquilo para trás e viver algo novo para que você tenha justamente essa vida plena, para que você possa se dar a oportunidade de viver algo novo. Não se prenda ao passado, porque as coisas do passado nos servem de testemunho, nos servem de lição e de ferramenta para criar estrutura e testemunho para coisas grandes que a gente ainda vai viver. Então não adianta ficar remoendo o passado. Olha para o passado, ressignifica ele, compreende que ele agora é estrutura e ferramenta para você fazer no seu presente um futuro melhor. E não adianta ficar o quê? Pensando no futuro. Porque quem pensa demais no futuro não age no presente. E nós precisamos agir no presente. Isso quer dizer que a gente não vai planejar, não. O nosso futuro tem que ser de pensamentos positivos. O que eu desejo alcançar? Eu quero estar mais próximo de Deus. Como fazer para alcançar isso? Como fazer para viver os sonhos que eu ainda tenho, os planos, os projetos, como ajudar as pessoas, como deixar um legado, né, na Terra, como ser positivo, como ser útil à humanidade. Pense coisas positivas. Como você... E aí você vai ver o quê? Essas coisas positivas, o futuro precisa ser isso, coisas positivas. E aí no presente você vai tomar atitudes e ações para gerar esse futuro que você deseja, certo? Então, ficar pensando num futuro ruim, em algo que não vai trazer vida, né, que não vai lhe fazer crescer, não vai adiantar, porque a gente pensa no amanhã com medo, com pânico, não resolve. Então hoje você tem a oportunidade de fazer algo diferente na sua oração, na sua positividade, na sua palavra. Toda palavra negativa que vier na sua mente, ou daquilo que te disseram, ou daquilo que você tem vivido, eu vou viver diferente. Eu sou uma pessoa abençoada. Amanheça e diga coisas positivas. Pense e determine coisas positivas no seu hoje, para você hoje, que você, para que no espiritual isso já comece a agir e amanhã isso se torne real. A sua alma precisa se sentir firme e positiva naquilo que você deseja viver, certo? Então, viva o presente. Traga a verdade para a sua vida. Não mentira, não criação, as criações do que a nossa mente tem produzido, que não sabemos se vai acontecer ou não. Vamos viver hoje. A segunda coisa que eu comecei a fazer foi respiração consciente. Que justamente essa respiração consciente, quando nós nos concentramos na nossa respiração, nós conseguimos trazer o nosso corpo para um momento, a nossa mente para um momento. Você respirar. Não sei se vocês já ouviram falar na respiração consciente, que é 4, 7, 8. Né? Você inspira, 4, conta de 1 até 4, segura de 1 até 7
e solta de 1 até 8. Sempre estendendo o abdômen. Isso faz com que haja oxigenação no seu cérebro, que você consiga pensar, que você consiga raciocinar, o seu cérebro fica oxigenado. Isso traz um relaxamento para o seu corpo, né? Então você precisa... Foi uma das coisas que também eu adotei para minha vida. A respiração consciente. Ao acordar e ao deitar. Isso, pelo menos isso. Você ao acordar e ao deitar. Isso vai ajudar você a ter um sono melhor. Você vai relaxar e dormir melhor. E ao acordar, para você justamente começar um dia com o seu cérebro mais oxigenado, tranquilo, com capacidade e fluxo sanguíneo suficiente para você tomar decisões precisas, tomar decisões conscientes, né? Então foi uma das coisas também que eu fiz. Eu aconselho a vocês, faça. Deite, relaxe e faça essa respiração consciente. Ele vai lhe trazer para o momento, fazer com que você tire seu pensamento do passado e tire seu pensamento do futuro e traga você para o momento. Porque para decisões, né, do hoje, você precisa estar hoje. Não tem como você tomar decisões hoje pensando com ansiedade, medo do futuro e pensamentos negativos acerca do passado, né? Outra coisa importante, quero compartilhar com vocês, exercício de gratidão, gente. Exercício de gratidão. Exercite gratidão ao Senhor. Acorde e assim, ó, anote 3 coisas, por mínimas que seja. Todos nós temos coisas a agradecer ao Senhor. Pelo menos 3. Se a gente for fazer uma lista, tem um bocado. Mas 3 coisas pelo menos. Seja pelo dia, pela sua família. E por coisas mínimas. Pelo respirar, ó. Que maravilha respirar. Não é isso? Então agradeça ao Senhor por você poder respirar fundo. Agradeça ao Senhor. Saia, olhe para o céu. Se você mora num lugar onde tem a natureza que você possa olhar, olhe, contemple a natureza e seja grato. Olhe as mínimas coisas. Comece a perceber a precisão de Deus e a perfeição de Deus nas mínimas coisas. E agradeça a Ele, né? Então o exercício de gratidão traz paz à alma. A gente consegue contemplar o presente, as coisas que estão ao nosso redor e que Deus tem nos dado. E às vezes mesmo na dificuldade, mas eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema de saúde. Cada dia que o Senhor nos concede é esperança de algo novo. Então creia na novidade de Deus e seja grato pela oportunidade que você está tendo de manter a sua esperança. Então agradeça. Exercício de gratidão ajuda a nós sairmos desse estado de ansiedade, de crise depressiva, né? Então, porque a crise, ela começa tudo na nossa mente. Começa na nossa mente, né? Quer dizer, os sintomas começam justamente na nossa mente. E aí sabota tudo. A nossa vida começa a virar um caos atrás do outro. Então, busque fazer isso, controlar a sua mente. Isso vai ajudar. A respiração consciente ajuda justamente esse pensamento, as trocas de pensamento, você confrontar os pensamentos negativos com palavras de verdade, né, acerca de você, acerca da sua vida, acerca da sua família, acerca do que Deus tem para você, né? Faça isso e exercite gratidão, né? Exercite a gratidão. E eu quero deixar mais uma aqui que é essencial. Temos que buscar ter um sono reparador. Para que você tenha esse sono reparador, a respiração vai ajudar, né? Se você faz do início ao final do dia. Se você fizer esse exercício de gratidão, o seu dia vai ser um dia mais tranquilo, mais equilibrado, né? Porque você vai estar focada naquilo que você agradece e não nos problemas, né? E os pensamentos, a troca de palavras, né, do negativo pelo positivo, vai fazer com que no final do dia
você tenha tido um dia menos estressante, menos angustiante. E aí, quando você fizer mais uma vez, né, a respiração consciente, você vai conseguir. Aos poucos, pode ser que no primeiro dia você não consiga logo de imediato, mas você vai, com a sua persistência, você vai conseguindo um sono reparador, né? Para a questão de sono e de tudo, a gente vai falar em outros vídeos para não ficar mais longo do que já ficou, né? Mas entenda que tem ainda outros passos. Nós vamos falar sobre algo muito importante, que é justamente o nosso equilíbrio na alimentação, né? Nós vamos falar sobre justamente a desinflamação do corpo, que vai também contribuir, que foram coisas que eu fiz e que deram certo para mim, e tenho certeza que vai dar certo para você. Então, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa sair desse estado de crise de ansiedade, né, de depressão, e tenha certeza que eu vou estar compartilhando ainda mais coisas, né, que eu fiz e que me ajudou a vencer e tem me ajudado, porque, como eu disse, é uma constante. Se inscreve, curte, compartilha e comenta aqui. Se você tem passado por isso ou já passou, compartilha conosco a sua experiência. E eu vou deixar aqui na descrição o link de alguns livros digitais onde eu compartilho as minhas experiências, onde eu compartilho tudo que eu aprendi, todo aprendizado, conhecimento que eu adquiri nesse processo de transformação. E ele foi criado com muito carinho, com muita precisão, para que você possa ter também a sua vida transformada, que muitas pessoas também possam ter sua vida transformada. Então não perca tempo, acesse o link e tenha acesso a um material extraordinário que vai transformar a sua vida. Então já se inscreve no canal, compartilha, comenta, né, e curte. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus.